dia, feliz ano novo, esse é um dia especial, que o Senhor esteja abençoando o teu 2023 aí, muito, né? Ano novo é um período interessante, né? A gente gosta de fazer aí algumas promessas de começo de ano, a gente fica pensando aí em emagrecer, em fazer exercício todo dia, né? Tirar férias, aquelas férias que você já não tira há 5 anos, arrumar um namorado, uma namorada. Ano novo é um período interessante porque a gente tem essas coisas de se planejar, de querer fazer coisas novas. E isso faz parte da humanidade, porque a humanidade ela foi criada pensando em ciclos, né? O ser humano ele está dentro de uma natureza que está e tem ciclos, né? Por exemplo, você vai ver em toda a história humana que o ser humano dependeu sempre muito de colheitas, de épocas certas, de estações, e você vai ver isso na Bíblia muito, porque, por exemplo, as festas judaicas eram festas anuais, muitas delas eram anuais. E você tem, por exemplo, a Páscoa, que era anual, eles celebravam ali a libertação do povo do Egito, né? Você tinha uma outra festa que chamava de Cabanas, né? Que era para eles lembrarem do tempo que eles ficaram ali no deserto, ficaram 40 anos no deserto. Então, essas festas e essas comemorações que eram anuais e cíclicas, elas existiam até mesmo dentro do povo judeu. E no povo judeu, elas serviam para serem memoriais, né? Pontos de parada onde você parava para refletir um pouco. A proposta para a gente hoje é fazer isso também, né? Já que a gente está passando aí por um ano novo, né? A gente está entrando no ano que a gente espera que seja melhor sempre do que o do ano passado, né? Eu, por exemplo, quanto à questão de promessa, eu sempre prometo conseguir fazer os 30 minutos de atividade física todo dia. Não sei se você já fez isso. Eu, pessoalmente, tenho algumas razões médicas para fazer isso, né? Me aconselharam a fazer. E eu gosto muito de fazer caminhadas. Isso me lembra uma coisa que eu sempre gosto de refletir. A vida cristã não é uma vida como, por exemplo, uma corridinha de 100 metros, né? Muita gente gosta de pensar em exercício e olhar algumas competições e olham aqueles corredores que correm muito rápido e fazem aquela corrida de 100 metros. Na verdade, a vida cristã ela se parece muito mais com uma caminhada ou uma corrida muito longa, e uma corrida muitas vezes dura, onde você vai precisar de preparação, onde você vai precisar estar sempre se renovando, né? E para a gente se renovar, às vezes, a gente precisa desses marcos, a gente precisa desses memoriais, a gente precisa lembrar algumas coisas. Eu gosto muito de um texto, para falar a verdade, eu gosto sempre de pregar esse texto no começo do ano, porque ele sempre me lembra também que tem algumas coisas na minha vida que eu preciso manter e me lembrar para que eu possa continuar sendo perseverante, continuar em frente, né? Esse texto está lá em Hebreus 12, de 1 a 4. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia aí, mas ele diz o seguinte, ele fala assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Eu gosto muito do livro de Hebreus, porque em si mesmo o livro de Hebreus ele já é muito autoexplicativo. Na verdade, o livro de Hebreus é um livro que eu costumo dizer que é algo como um resumo do Velho Testamento dentro do Novo Testamento. Em si mesmo já é um livro meio enigmático, né? Porque ninguém sabe quem escreveu,
Então tem aí alguns nomes cotados como escritor de Hebreus, como Barnabé, como Paulo, Apolo, Silas, talvez até Pedro, né? O fato é que para escrever o livro de Hebreus, esse autor de Hebreus ele tem muito conhecimento dos costumes judaicos, dos sacrifícios judaicos que eles tinham, das festas muitas vezes, então tem muita teologia dentro dessa carta. A carta de Hebreus, o pessoal geralmente admite que ela foi aí escrita mais ou menos no ano 70 da nossa era, imediatamente antes da queda de Jerusalém. E quando houve a queda de Jerusalém também teve a destruição do templo, né? Os romanos entraram e fizeram toda uma barbaridade ali em Jerusalém, quebraram muitas coisas e derrubaram o templo, queimaram tudo. Então foi mais ou menos nessa época, um pouco antes dessa destruição. E para quem o autor de Hebreus está escrevendo? Ele está escrevendo basicamente para judeus, hebreus, né? Convertidos ao cristianismo, e essas pessoas elas estavam ali naquele momento passando por alguns problemas. Então esses convertidos eles estavam sendo atacados na sua fé por algumas heresias, né? Algumas heresias judaizantes de dentro mesmo da própria igreja. Então alguns de dentro da igreja diziam que você precisava fazer os sacrifícios, você precisava fazer a circuncisão nas crianças, você precisava cumprir a lei, né? E além disso, esse pessoal ainda estava sendo perseguido aí pelo Império Romano, porque afinal de contas eles diziam que Jesus era rei e César era rei no Império Romano, e os romanos eles comandavam toda aquela área onde eles estavam. Então, qual que é o propósito aí do livro de Hebreus? O propósito é combater essas heresias, né, que estavam ocorrendo ali, e aí para isso o autor aí de Hebreus ele se esforça muito, né, para mostrar Jesus como o melhor ou como superior. Isso ele vai falar dessa palavra aí, melhor, superior, umas 15 vezes mais ou menos dentro do livro. Jesus então ele é superior ao sacerdócio, por exemplo, de Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote de antes da lei, né? Jesus ele é superior ao sacerdócio de Arão. Arão é um sacerdote da lei, que vem com a lei dos judeus. E ele diz, no desenrolar desse livro, que Jesus ele é ao mesmo tempo, ele é o sacrifício, ele é o sacerdote e, além de tudo, Jesus é o Deus que se alegra e que se contenta com o sacrifício pelo pecado do homem. Se você quer entender aí algumas figuras dos tempos dos hebreus e por que essas coisas estavam acontecendo na época do Velho Testamento, você deve ler o livro de Hebreus, porque ele revela muitas dessas coisas. E como eu disse, uma das outras coisas que dos objetivos de Hebreus é justamente animar esses cristãos convertidos que estão sendo perseguidos pelos romanos e muitas vezes até pelo seu próprio povo, né? É bom lembrar que a igreja inicialmente era formada basicamente por judeus, e a afirmação que Jesus era o cumprimento das profecias e de todos os símbolos da cultura judaica, isso era imprescindível para o desenvolvimento da fé dessas pessoas. E aí é que está a fé. A questão toda é a fé. É justamente a fé que o autor está aí expondo nesses versículos, e também as consequências dessa fé, consequências que são práticas para o nosso dia a dia. E hoje eu quero aí pensar e dar, acho que umas 4 dicas aí para que você e eu, né, possamos perseverar, continuar firme, né? São 4 coisas que estão aí, eu vejo muito claras dentro desses versículos que a gente leu agora há pouco de Hebreus 12. Isso é para que você e eu não morramos afogados aí nas dificuldades que vão vir aí em 2023. E se você e eu seguirmos essas dicas, eu posso prometer que aí na virada de 2024, no próximo ano, né, a gente vai poder contar muitas bênçãos aí e dizer que 2023 foi realmente um ano em que o Senhor nos abençoou, que o Senhor esteve conosco, né? E que a gente esteve com o Senhor também, né?
Hebreus 10, 36 diz assim, olha, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, vamos perseverar. E como a gente pode perseverar? Você quer sair vitorioso aí de 2023? Então eu vou dar algumas dicas para você. A primeira dica que eu quero dar é a seguinte. Encontre exemplos, né? O texto de Hebreus 12, ele diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Eu acho interessante porque ele fala aí de testemunhas, né? É uma figura, na verdade. Ele está falando de uma corrida, que é uma corrida grande, e ele está falando que existem testemunhas, existe gente olhando, né? E a figura aqui é daquela corrida grega que tinha aí 42 quilômetros, que o pessoal chamava de maratona, né? Era uma corrida que acontecia aí entre Maratona, que era uma cidade, e Atenas. Não eram muitos que conseguiam concluir essa corrida, né? E a ideia é que você tem aí algo como uma tribuna. Tem outras versões da Bíblia que falam sobre essa tribuna, você pode procurar depois, que me parece que são testemunhas, pessoas torcendo, pessoas olhando, pessoas vendo essa corrida acontecer. Mas ele não está falando só de torcedores. A palavra aí que você tem do original é marturos, né? Marturos é a raiz, vem daí a palavra mártir, né? que a gente tem agora aqui no português. Na verdade, o que ele está falando aí são de exemplos, são de pessoas que são exemplos de vida com Deus, vida de fé, né? E que testemunhas são essas, né? Quem são essas pessoas? A gente está falando de Hebreus 12. Quando o autor está falando de Hebreus 12, então ele está referenciando algo que ele falou antes. Quando você vai lá para Hebreus 11, você vai ver que ele vai estar falando de várias pessoas, exemplos de fé. Hebreus 11, por sinal, muitos conhecem esse capítulo como a galeria dos homens da fé, né? Não só homens, mas há mulheres também, né? Pessoas de fé. Você vai ter lá exemplos como Abraão, Isaac, Jacó, Sara, José, Moisés, Baraque. Tem um monte de gente que, quando você lê o Velho Testamento, você vai ver que a vida deles foi uma vida de fé, onde eles confiaram em Deus e eles perseveraram, muitas vezes, no meio de grandes dificuldades, né? E além desses ainda, Hebreus 11 acaba falando que existem muitos outros que são também essas testemunhas, essas pessoas que servem de exemplo, essas pessoas que estão marcadas dentro da Bíblia para sempre como pessoas que tiveram um relacionamento com Deus e por isso puderam passar pelas dificuldades que elas passaram. Ele diz assim, no 11, do 32 a 40, ele diz assim, que direi mais? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os outros profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria, açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Que lista, hein? Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Mas veja o que a Bíblia fala a respeito dessas pessoas, pessoas de fé. O mundo não era digno deles. Eles vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. O combustível deles era a fé.
No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Meu conselho é procure exemplos. E onde você vai procurar exemplos? Na Bíblia, né? Leia a Bíblia inteira. Meu conselho é, faça o objetivo de tentar fazer a leitura da Bíblia, toda a Bíblia nesse ano de 2023. Faça os seus devocionais, mas não fica só dentro daqueles versículos bonitos de Salmos ou de Provérbios. É muito comum a gente fazer isso. Tente ler história bíblica. Vá procurar esses exemplos, vai procurar as pessoas que passaram por um relacionamento com Deus, que muitas vezes você vai ler e fala, puxa vida, eu não sabia que o meu relacionamento com Deus podia ser dessa forma. Isso acrescenta muito na nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é quando a gente vai, lê, estuda, busca. Isso vai acrescentar na nossa fé, né? Mas não só na Bíblia, né? Faça isso na Bíblia sim, mas procure também exemplos vivos, gente que você conhece e que é também exemplo de um relacionamento com Deus, pessoas que estão aí ao seu redor, que podem te ajudar, podem te orientar, podem dar bons conselhos, né? Gente que pode te inspirar, missionários, gente mais velha, mais experiente, né? 1 Coríntios 13:13 diz assim: assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Quem é exemplo para você de fé? Quem é exemplo para você de esperança? Quem é exemplo para você de amor? Procure essas pessoas. Procura um relacionamento mais íntimo, mais próximo dessa pessoa. E, se possível, abençoe essa pessoa com palavras de incentivo, de ânimo, de afirmação, porque todo mundo precisa disso, e muitas vezes a gente dá muito exemplo, e às vezes a gente está precisando também de alguém falando, olha, puxa vida, você é um exemplo para mim. Escreve uma cartinha para essa pessoa, manda uma mensagem para ela, mas pratique o hábito de observar esses exemplos de perto, né? A segunda dica que eu tenho para você é remova os obstáculos. Veja que o autor de Hebreus ele continua falando depois dessa parte de procurar esses exemplos, de ter essas testemunhas, né? Ele diz assim: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então remova esses obstáculos, remova as coisas que estão te envolvendo demais e tirando o foco de Deus, né? A pergunta é muito simples. Você já andou carregando peso? Já tentou correr com as pernas amarradas? Não funciona, né? Já é difícil ter a disciplina de fazer o exercício. Agora, se você tenta fazer algo carregando peso, provocando dificuldades, aí sim que você vai desanimar, né? Eu sempre gostei muito de andar, mas uma coisa que sempre me desanimava muito era ter que levar, por exemplo, uma mochila nas costas, e ainda mais com coisa pesada. Então não funciona. Por quê? Porque maltrata a coluna, maltrata o joelho, né? Cansa mais rápido. Então o conselho de Hebreus é tira essas coisas que estão atrapalhando. E talvez uma frase-chave aqui seja: pare de pecar. Ah, Rubens, é complicado, né? Eu sou pecador, eu sou assim mesmo. Não, irmão, não funciona assim. A gente sabe que todo mundo falha, mas o objetivo de Jesus entrar na vida da gente não é só simplesmente perdoar os pecados, mas também santificar. Isso quer dizer que a gente, ao se santificar, esses pecados que a gente tinha, eles vão ficando para trás. Então,
1 João 3,8 diz assim, aquele que pratica o pecado é do diabo. É forte isso, né? Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O que é destruir as obras do diabo? É destruir a prática do pecado na nossa vida também, né? O crente que vive pecando é uma incoerência ambulante. E saiba, é um fracassado perpétuo. Não adianta você querer viver a sua vida cristã com peso nas costas, o peso do pecado. Mateus 24, 10 a 13 diz assim, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu gostei que a gente teve um sermão alguns domingos atrás, falando sobre essa questão do amor de Deus esfriar nos nossos corações. Eu acredito que o pregador naquele momento ele quis focar muito nessa questão do amor que se esfria, mas a ideia aqui, eu acho interessante, é que ele está dizendo que devido ao aumento da maldade, né, tem outras versões que falam de outra forma sobre isso, né, mas a questão toda é que o amor de Deus esfria na vida da gente, não o amor de Deus por nós, mas o amor que Deus tem em nós pode se esfriar devido ao aumento da maldade. Então o pecado é uma coisa muito séria, né? Ele aumenta e o amor de Deus esfria. A gente mata o pecado, o amor de Deus ele enche mais a gente. É uma questão até de consequência, né? O problema não é só o pecado dos outros, o problema é o nosso pecado, né? Se você não quer que o amor de Deus se esfrie dentro de você, não deixe que a maldade aumente no seu coração. O pecado, ele faz separação entre nós e Deus, né? O salário do pecado é a morte, é muito sério. Se o pecado é tão sério, é um assunto tão sério para Deus, por que viver na direção contrária daquele que nós dizemos que amamos? Você ama a Deus? Então, busque parar de pecar, busque forças em Deus, mas não dê o foco a isso, ao pecado. Tente tirar o pecado da sua vida, a gente não pode ficar carregando peso, né? E a minha pergunta é, quais são os seus obstáculos? Qual que é o peso que você carrega? Que obstáculos você precisa remover? Que peso você precisa remover da sua vida? E eu acho interessante porque eu falei agora sobre pecado, mas tem algumas coisas que aparentemente são bobas, né? Ou até mesmo não são pecaminosas, né? Mas que a gente faz e vicia, né? Eu estava me analisando aí há uns tempos atrás quanto à questão, por exemplo, de rede social. Eu coloquei um timer na minha rede social. A hora que eu percebi que eu estava gastando 1h30 por dia na média, eu falei, opa, tem coisa errada. E está muito errado. Porque quando a gente faz isso, não adianta ficar reclamando que não tem tempo para as outras coisas. A gente está gastando tempo com coisa errada. Então, essas coisas podem nem ser pecado, mas a gente tem que tomar cuidado, porque mesmo o gasto do tempo, quanto também a qualidade da informação que você recebe, muitas vezes também não é bom. Pode não ser, por exemplo, pornografia. Você não vai encontrar pornografia no Instagram, mas você vai poder encontrar muitas vezes alguns réus que não prestam, porque são maliciosos, tem várias coisas que não convém a gente estar alimentando a nossa alma com isso. Então, cuidado com as coisas aparentemente inocentes, onde que você gasta muito tempo, que você investe muito, né? Prefira investir em outras coisas. E é justamente sobre isso a terceira dica. A dica 3 diz assim, concentre-se em Jesus. Hebreus diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não se cansem nem se desanimem. É interessante isso, porque parece que a Bíblia ela sempre liga desânimo com falta de foco.
Esse versículo, ele tem uma ênfase bem grande aqui, porque ele fala aqui de olhos fitos, né? Olhos fitos, aqui no caso, são olhos que estão fixos em alguma coisa, procurando significado nessa coisa, né? Então, eu acho também interessante, porque ele diz assim, pensem bem. Então, a ênfase aqui é em uma meditação, em algo que você olha, percebe, pensa naquelas coisas, né? E ele está falando, pensem bem naquele que suportou, pensem bem em Jesus, né? O que ele fez? Ele suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo, ele fez isso e perseverou até o fim, né? Ele tem os olhos fitos em Jesus. E quando eu falo de falta de foco, por exemplo, tem um outro versículo que fala em 2 Coríntios 4, 16 a 18, que diz assim, por isso não desanimamos. Lembra que eu falei de desânimo e falta de foco? Olha o que ele fala. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos, olha aí de novo, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Quem é eterno? É Jesus. A gente deve fixar os nossos olhos nele. O nosso alvo é Cristo, né? Eu lembro bem que a gente teve um evento em Atenas em 2004, onde um corredor brasileiro chamado Vanderlei Cordeiro estava muito concentrado e estava ali correndo para ganhar a sua corrida, né? E em determinado momento esse homem ele foi atrapalhado por um sujeito que ficou ele ficou conhecido como um beijoqueiro, né? Ele está ali correndo muito perto da grade, esse homem pula em cima dele, dá um beijo nele, ele se desconcentra totalmente e perde a corrida, né? Ele perdeu a concentração, perdeu o foco, né? E quantas vezes a gente perde o foco na nossa corrida da vida cristã por alguma coisa que atrapalha, alguma coisa que entra na frente da gente e a gente se desconcentra? A gente não pode desconcentrar, a gente precisa estar olhando sempre para Jesus, né? E como que a gente deve manter esse alvo? Como é que a gente mantém esse alvo, né? Bíblia, tempo com a palavra de Deus, né? Rubens, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, só posso ler um salmo por dia. Não faz isso, né? Lembra das questões, muitas vezes a gente gastar tempo com coisas que não valem a pena, né? Então, por favor, não espere aí resultados diferentes, não espere um 2023 diferente se você não mudar nada na sua vida. Vai continuar do mesmo jeito. Então, busque a palavra de Deus, se esforce, concentre-se nisso, tenha disciplina, procure isso, vá até a palavra de Deus, deixe Deus falar com você. Tempo de oração, né? Oração, a gente tem muita mania de pensar que oração é simplesmente aquela coisa que a gente fala para Deus. Não, oração é tempo escutando Deus. E olha, eu posso te garantir que Deus não vai falar com você de primeira assim, né? Senhor, fala comigo. Você não vai escutar muitas vezes uma voz do céu falando com você. Às vezes você vai precisar ter disposição para passar tempo diante dele, esperando que ele fale contigo, né? E você tem várias opções aí. A gente sempre, aqui na igreja, a gente tem as nossas vigílias, tem os PGs, tem aí o Upper Room, onde a gente tem um programa para procurar o Senhor, para estar ouvindo o Senhor falar conosco. A gente tem um local na nossa igreja onde você pode ir lá, ficar quieto, sozinho, ajoelhado, pedindo que Deus esteja falando com você. Oração é algo imprescindível e oração é tempo escutando Deus também. E outra coisa, comunhão, né? Tempo com os irmãos. Tudo isso envolve tempo, mas tempo envolve prioridades, né? A gente pode dizer que não tem tempo, mas eu francamente penso que a gente disfarça nessa frase outra frase, né? Eu não dou prioridade para isso.
Então, passe tempo com os irmãos, né? Não deixe de participar dos cultos. Você está em São Paulo, você está saudável, você está legal, venha para o culto no domingo, né? A gente precisa um do outro, a gente precisa estar ouvindo um ao outro, a gente precisa estar junto, né? E a quarta dica que eu quero deixar, não para, né? Não desiste. Muita gente acha que pode tirar férias de vida cristã, não funciona. Para falar a verdade, esse tipo de coisa geralmente atrapalha e tira o foco, né? Eu lembro muito bem de uma figura, de um exemplo que um pastor deu há um tempo atrás, eu estava ouvindo aquele sermão. Ele falou sobre a Segunda Guerra Mundial, onde você já tinha aviões voando, né? O avião foi inventado aí entre a primeira e a segunda, e aí o avião ele começa a ser usado como instrumento de guerra, né? E esses aviões, primeiros aviões, a marcação de combustível deles, eles só tinham uma linha no meio, eles tinham lá o seu reloginho e uma linhazinha no meio. É interessante a gente observar que o avião tinha que ir atacar, mas ele tinha que voltar também. Então, o combustível tinha que dar exatamente ali no meio da linha. Ele ia, atacava, não podia passar da linha, porque senão ele não voltava, né? Então, muitas vezes a gente acha que a vida cristã, ela pode, de repente, ser só uma coisa muito confortável, mas muitas vezes ela envolve sacrifícios da vida da gente, ela vai envolver, às vezes, até se arriscar a passar dessa linhazinha e depois acabar se sacrificando. Mas tudo isso faz parte da perseverança. Muitas vezes, a gente tem vários exemplos de gente que, por amor do Senhor, passou da linha e não vai voltar, ele vai fazer o que tem que fazer e ele vai continuar firme, né? Ele não se importa com o retorno confortável para casa, mas ele sacrifica tudo por Jesus. Então, não desista, né? Vá até o fim, lute pelo Senhor, lute pela sua vida de relacionamento com Ele, ande com Ele, invista tempo com Deus, invista tempo em oração, invista tempo na Bíblia, invista tempo na comunhão. Assim você não vai desanimar, e assim 2023 vai ser uma bênção para você. Você quer prosperidade nesse próximo ano, né? Eu quero. Você quer também? Salmo 1, de 1 a 3 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Com que ele compara a pessoa que tem satisfação na lei do Senhor? Ele diz que ele é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Prospera. Veja, ele fala prosperidade, ele fala de prosperar, e a gente não está falando aqui de prosperidade como existem outras igrejas aí falando, muitas vezes igrejas que não são bíblicas, né? O que o Salmo 1, de 1 a 3 está falando é daquele que tem satisfação na lei do Senhor. Satisfação é obediência, é prática, né? E também é conhecimento da palavra de Deus. E Deus faz prosperar, Deus vai abençoar. Não é uma coisa de toma lá da cá, é uma coisa de consequência de um coração que está totalmente entregue a Ele, né? A questão toda é sempre o nosso coração. Como está o nosso coração, né? Então, para você em 2023, o meu desejo e o meu conselho é: não desista, tenha ânimo, vai em frente, né? Tome atitudes que incrementem a sua vida de verdade, coisas que fazem a sua vida crescer diante de Deus, né? Então, só para revisar, eu quero terminar falando sobre essas 4 dicas que eu falei, né? Procure exemplos, remova os obstáculos, concentre-se em Jesus e não desista, ok?
E última coisa, vamos fazer isso juntos, né? Como igreja, como família, né? Você não deve fazer isso sozinho. Então, por favor, conte comigo, conte com a sua igreja, não deixe de estar na sua igreja. Eu posso contar aí com a sua oração, devoção em apoio em 2023, porque eu também preciso de apoio, preciso de ânimo. Então nós como igreja precisamos estar todos juntos, andando junto com o Senhor, sendo exemplos uns para os outros, né? Ajudando uns aos outros a remover esses obstáculos, a se concentrar em Jesus e não desistir, tá bom? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus de bondade, um Deus que inventou o mundo do jeito que Ele é. Obrigado, Pai, por esses ciclos, por esses anos que vão passar, ano após ano, tantas vezes que o Senhor tem nos abençoado. E eu te agradeço, Pai, porque nós temos pela frente aí mais um ano para te servir, mais um ano para conhecer mais o Senhor, mais um ano para se aproximar de Ti. Nos ajuda, Senhor, a continuar firmes como igreja, a continuar buscando ao Senhor, colocando o Senhor como alvo das nossas vidas, de forma prática, todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. É isso, queridos. Até a próxima.